Eu matei os dois. Eu matei 2 homens. Aquelas eram vidas humanas. Isso não vai ser esquecido. Além do mais, sou eu para julgar as pessoas. Não. Não, talvez eu esteja errado. Era exatamente nisso que eu estava pensando. Esse mundo está podre e aqueles que fazem ele apodrecer merecem morrer. Alguém tem que fazer isso, então por que não eu? Mesmo se for preciso sacrificar minha mente e minha alma, vale a pena, porque o mundo não pode continuar assim. Se eu não fizer isso, quem vai fazer? Então, não tem mais ninguém. Mas eu posso fazer. Na verdade, eu sou o único que pode. Eu vou fazer isso. Usando Death Note, eu vou mudar o mundo. O mundo jamais foi neutro. Ele escolhe quem decide. O resto aprende a viver nos intervalos, pedindo licença para respirar. Enquanto vocês discutem sobre a palavra certa, alguém já assinou o destino de todos. É assim que a realidade funciona. Autoridade primeiro, opinião depois. E quando a balança está viciada, não é um conselho que corrige o peso, é uma mão firme. Vocês têm medo do olhar do outro, medo da palavra arrogante, medo do rótulo frio, medo de serem apontados como o problema. Esse medo alimenta o verdadeiro problema, a inércia dos bons de discurso. Enquanto o tímido treina justificativas, o ousado escreve regras. Foi observando essa dinâmica que eu entendi. Se eu quisesse um mundo diferente, não bastava estar certo. Eu teria que ser inevitável. Um novo mundo não nasce de metáforas. Ele nasce de escolhas que machucam primeiro e explicam depois. Os fins justificam os meios. Não é uma desculpa. É a geografia bruta do poder. O mapa da história foi desenhado por quem aceitou a sujeira das mãos e a solidão do topo. Sentimentos e laços? Valiosos, sim. Mas quando disputam com o ideal, perdem. A opinião pública é como o vento. Resiste por um dia, esquece no seguinte, curva-se ao resultado. Quem permanece, assina o veredito. Esse é o núcleo. Só cria ordem quem aceita o custo. A humanidade ama condenar o preço e desfrutar do produto. Querem moral sem coragem, querem bondade sem cálculo, querem justiça sem autoridade. Não existe. Justiça sem autoridade é só opinião alto-falante. E opinião não derruba estruturas. A lógica é simples, mas quase ninguém aguenta o que ela cobra. A frieza não nasceu do nada, foi provocada. Não por um trauma teatral, mas por um conjunto de cenas repetidas. Chefes que vendem a integridade por um sorriso de quem manda. Discursos sobre ética que morrem na primeira oportunidade de ganho pessoal. Gente que diz, um dia eu mudo, e assina na prática a manutenção do que mais despreza. O mundo está cheio de pessoas que sabem o que é certo e ainda assim não fazem nada. A hesitação deles me ensinou o valor do corte. Eu vi a covardia disfarçada de diplomacia, vi a corrupção maquiada de jogo político, vi a traição aos princípios ser chamada de maturidade e percebi que a vergonha pública é a coleira de quem poderia fazer algo. Eles olham para os lados, calculam aplausos, esperam autorização. Eu não. Eu observei o pântano com distância cirúrgica e tomei a única decisão que conserva dignidade. Agir sem pedir permissão à plateia. Não pense que eu era incapaz de sentir. Eu era capaz. E por isso escolhi não sentir quando o sentimento atrapalhava a equação. Há uma diferença entre ser frio e ser vazio. Eu não era vazio, eu era seletivo. Pouca gente entende que se você pretende mover colunas, terá que quebrar algumas. É fácil prometer justiça quando o risco é baixo e as perdas são dos outros. A prova real acontece quando o preço toca aquilo que você ama.
Nessa hora, a maioria regride ao conforto, não vale tanto assim, e o mundo grato permanece podre. Você acha cruel colocar o propósito acima dos afetos. Eu acho cruel deixar o erro governar para não aborrecer sensibilidades. Não existe grande transformação sem uma contabilidade precisa do que precisa morrer. Às vezes, para salvar a casa, você queima um cômodo. A diferença está na coragem de riscar o fósforo e não tremer na janela vendo a fumaça subir. Quem romantiza o mundo esquece que a realidade não negocia com sentimentos, ela negocia com força. O ponto de não retorno aconteceu quando eu percebi que viver sob o tribunal alheio é viver de joelhos num teatro que nunca fecha a cortina. A plateia não quer justiça, quer espetáculo. Aplauso é um vício. Quando você decide ser soberano, você quebra o vício. Prefere ser chamado de monstro e dormir com a consciência intacta do que ser aplaudido por ser inofensivo. Eu escolhi a solidão dos que carregam a chave. Chamem de ego. É apenas clareza. Vocês colecionam desculpas de porcelana, bonitas na estante, inúteis no incêndio. Dizem que estão esperando o momento perfeito. Não existe. O momento é uma invenção de quem teme a consequência. Enquanto você lapida argumentos, alguém erra menos porque age mais. O mundo não pergunta se você está pronto. Ele só respeita quem chega com a decisão tomada. Eu me tornei Kira por um motivo simples. A vergonha nunca mais me governaria. A acusação de loucura é uma medalha emitida por covardes. Exagero, autoritarismo, megalomania. Palavras de quem nunca tocou o peso de uma decisão que define décadas. É fácil parecer sensato quando a sua sensatez não custa nada. O nome disso não é equilíbrio, é fuga. Ouça com atenção, justiça sem autoridade é só opinião. Você pode cercar um erro com todos os argumentos, mas sem a capacidade real de impor uma consequência, sua fala é espuma. Quem não aceita perder não merece comandar. A autoridade exige risco. Você assina com seu nome e arrisca sua pele. Se o seu primeiro instinto é salvar a própria reputação, a sua liderança é decorativa. Quem hesita por causa da família nunca vai liderar famílias. Proteção verdadeira exige decisões que, às vezes, ferem agora para salvar depois. O mundo não se curva para quem sente, curva-se para quem decide. Sentir é humano, decidir é raro. Se você está ouvindo e se reconhece na paralisia, entenda, ninguém vai aplaudir sua primeira ousadia. A reação do rebanho ao lobo sempre será histeria. No dia seguinte, eles caminham pela floresta mais segura e juram que foi a natureza. Quem cobra do lobo o pedido de desculpas, no fundo, deseja manter as fraquezas no poder. Eu não negocio com fraquezas. Eu examino, peso e corto. Resultado é o idioma da história. Você pode odiar a gramática, mas é nele que a narrativa se escreve. A memória coletiva é seletiva. Esquece o ruído, mantém o feito. Os que tiveram medo de sujar as mãos se tornam rodapé de livro. Os que aceitaram o preço viram capítulo. A diferença entre um e outro é a coragem de assumir a consequência. É assim que o mundo funciona. Não porque eu quero, mas porque a realidade sempre fez a triagem por força, não por intenção. Você chama de arrogância aquilo que, em mim, é apenas a recusa em ser refém de sensibilidades alheias. Eu não sou escravo da opinião pública, eu a uso como indicador atrasado. O topo é silencioso porque só aceita números, ordem imposta, direção assumida, resultado entregue. Se é a sua consciência que dita o ritmo, você não precisa de plateia. Se é a plateia que dita, você não tem consciência. Você tem medo. Olhe ao redor. Quantas decisões você adiou porque alguém poderia interpretar mal? Quantos princípios você vendeu por um pouco de aprovação?
O mundo que você despreza foi construído por versões anteriores de você, as que escolheram ser amadas em vez de serem eficazes. Nada muda sem uma morte. A morte do apego, da reputação, da fantasia de inocência. A pureza estéril é só mais uma forma de vaidade. Sem desculpas, só resultados. Significa o quê? Significa que o erro que você teme já está cometido toda vez que você hesita. Significa que a culpa que você evita já está escrita na sua irrelevância. Significa que o preço que você não paga agora será cobrado com juros quando alguém mais frio ocupar o seu lugar. Você não é vítima do mundo, você é vítima do seu amor ao espelho dos outros. Eu aceitei perder para ganhar, perder o conforto das justificativas, perder alguns laços, perder a simpatia de quem quer manter o pântano respirando. Em troca, ganhei o único poder que importa, o de decidir e sustentar o peso da decisão. Quem vence não é quem sente mais, é quem segura a caneta até o ponto final. E quando o ponto final é escrito, as páginas anteriores se reorganizam como se sempre estivessem destinadas a aquilo. A história tem esse hábito servil diante do resultado. Você pode continuar pedindo aval à opinião pública, eu continuarei impondo direção. No final, não serão as suas intenções que falarão por você, mas o desenho das estruturas que você deixou. Alguns de vocês serão nomes, a maioria, ruído. A diferença não está no quanto amaram, mas no quanto aceitaram sacrificar quando o ideal exigiu. Se você quer entender por que alguns poucos carregam legados enquanto a massa coleciona arrependimentos, a resposta é simples: coragem cirúrgica. A frieza necessária para ouvir os gritos do momento e ainda assim obedecer aos números do futuro. Eu não romantizo a dor, eu apenas a distribuo onde a equação manda. Isso assusta quem confunde bondade com fraqueza. Não confunda. A bondade que não protege é covardia com perfume. E então, chegamos ao que realmente importa. Ninguém lembrará das acusações que fizeram contra você se o que você construiu permanecer de pé. As críticas são fósforos na chuva. O prédio fica. Os fins justificam os meios. É uma descrição, não um pedido de desculpas. Quem define o que foi certo é quem vence. Quem perde explica por que teria sido melhor. A história não publica explicações fracassadas. Vocês chamam de arrogância aquilo que é apenas clareza. Eu sei o que quero, eu sei o que custa e eu pago. A única moral que respeito é a que aguenta a auditoria de resultado. O resto é liturgia para aliviar culpados. Se você precisa da aprovação pública para agir, então o seu juiz é o medo. E o medo, cedo ou tarde, escreve a sua irrelevância em letras grandes. Eu termino aqui, não com um convite, mas com uma sentença. Quem decide, vive acima do julgamento. Quem não decide, vive alimentado por migalhas de aplauso. Vocês podem continuar levantando a mão para falar. Eu continuo levantando a mão para assinar. No silêncio depois do barulho, só uma coisa fica. O que foi feito, o resto evapora.